Salve, salve corneteiros e corneteiras. Tá começando o episódio 14 do Corneta, sejam bem-vindos. É o 14 porque na semana passada nós tivemos problemas técnicos. Alô, obrigado Vivo aí pela consideração com a minha internet na entrada do feriado, deixando os colegas aqui secos, não conseguimos subir o programa, ele ficou datado. Então estamos aqui de volta nesse dia 22, sexta-feira, suposto carnaval, para mais um Corneta, e hoje a gente está o trio completo, olha que gostoso, vem o feriadinho e a gente consegue gravar nós três. Estamos aqui, eu, o Bento e o Sampaio. Já deixa eu passar essa bagaça para vocês darem um salve e a gente passa pelo nosso menu de hoje. Salve, Samp, saudade de você no programa, cara. Salve, salve, minha gente, muito bom estar de volta, muito bom estar com todos aqui, finalmente, né, depois do tempo. E é isso aí, vamos que vamos, pô. Bastante assunto para falar hoje. Vamos que vamos. Salve, Bento. Fala, galera. Não sei se é power trio ou trio de meio de campo, mas vocês jogam sem volante, né? Então não sei se funciona. Cara, eu só vou falar, além do alô pra galera e, enfim, pra vocês também, falar que, o fiel torcedor, o site do fiel torcedor do Corinthians é a pior coisa que já inventaram. E que, enfim, eu não sei, um clube desse tamanho podia investir um pouquinho mais de dinheiro para melhorar o seu serviço, o seu acesso e, enfim, até eventualmente fazer um aplicativo, que não é uma ideia genial, assim, é uma ideia básica. Sofri bastante para comprar o ingresso contra o Boca Juniors e inclusive não vou, né? Cara, fazendo jus ao nome do podcast já de primeira aqui. Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar para falar um negócio que eu falei, inclusive eu mandei isso aí pro pessoal da Bandeirantes na saída do jogo com o Cali, na outra semana, e os colegas, um abraço pro Capriotti que esteve aqui com a gente, fez questão de reportar a minha denúncia, digamos assim, porque na saída do jogo, cara, o segundo jogo com o Guarani foi assim, com o Cali também, que a polícia e o Corinthians estão fechando a saída pela Radial Leste para quem vai sentido, tanto sentido Corinthians Itaquera, do metrô, quanto o Arthur Alvim, que é a estação depois sentido centro. Estão fechando a Radial Leste e forçando a galera a ir num trajeto único. E o bagulho virou uma zona do cacete. E, olha, eu tive o prazer de uma cena maravilhosa que foi falar com um dos funcionários lá da Arena Corinthians, um dos rapazes de coletinho, que ficou muito contente quando eu disse, pô, o bagulho tá ferrando vocês, tá ferrando a gente, ferrando todo mundo. O cara olhou pra mim com uma cara de alívio e falou, meu irmão, tu entendeu tudo. Porque a galera pulando a grade, torcendo a grade no meio para conseguir passar pela radial, o bagulho virou uma bagunça, cara. Então, assim, o Corinthians é o único time que consegue sair da privatização daquele negócio da Omni lá no fiel torcedor e cagar mais ainda a organização do estádio. Os caras mostraram que eles não sabem nada de organizar jogo. É impressionante. Todo jogo é a mesma coisa, velho. Antes da gente cair nesse looping eterno de reclamações ao Duílio e à diretoria do Corinthians aqui, porque se deixar a gente vai até amanhã. Eu posso reclamar um pouquinho fui no jogo do Santos agora no fim de semana, eu também peguei uma fila na entrada, se quiserem posso reclamar um pouco também. Atrás. Corneteiro é foda, né, velho? Não tem o que fazer. Mas é isso, o torcedor no Brasil maltratado. Futebol, no circo do futebol, o torcedor é o palhaço. Teve aquela faixa, né, que levaram uma vez falando isso, não esqueci. Mas é complicado, bicho. É complicado ser torcedor de estádio e estádio nesse país. E assim, agora até o torcedor de sofá tá se ferrando, né? Porque é uma quantidade de streaming para assistir o jogo, você não sabe onde é que você assiste, bicho. Se é na Amazon, saudades. Na HBO. Tem uma saudade da Globo, né? Dominando tudo, assim, que puta, não vou te dizer, cara. Monopóliozinho é bom demais, né? Nossa senhora. Não tem como negar que não consegue ser pior do que o Campeonato Paulista com o Silvio Luiz, bola e carioca, né? Isso aí Agora, cara, no quesito faixas excelentes, é aquela que vale sempre lembrar, né? Diretoria Jim Carrey, nas melhores faixas feitas por torcidas em protesto de todos os tempos. Bom, galera, vamos ao nosso menu do Corneta 14, depois eu faço aquela onda de recados de sempre. Hoje, no nosso primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre os treinadores nos grandes clubes do Brasil. A gente teve a notícia curiosa, para dizer o mínimo, da chegada do Mano Menezes ao Internacional nessa semana. Uma semana de atualização aí nas avaliações do trabalho do Paulo Souza no Flamengo. Tivemos o Flamengo e Palmeiras que empatou em 0-0 nessa última quarta-feira, então tem também
alguma coisa aí do jogo pra gente falar. E o Vitor Pereira, que vem numa sequência, empatou com o time ultra reserva da base na quarta-feira também com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Algo que diz mais sobre as prioridades dele do que concretamente sobre o trabalho em campo. A gente vai discutir, me parecem corretíssimos. E vamos falar também no nosso segundo bloco um pouquinho desses jogos da semana. Flamengo e Palmeiras, Santos na Copa do Brasil, Corinthians na Copa do Brasil, São Paulo, dá para passar um pouquinho por tudo. E a prévia da rodada no Campeonato Brasileiro, que tem nada mais, nada menos do que Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, na verdade, no sábado, na Arena Barueri. Tem Bragantino e São Paulo, Santos e América. Tem bastante jogo, mas a gente vai, obviamente, focar no derby, que é um jogo quente do final de semana. E no terceiro bloco, a gente vai fazer uma rodadinha, um giro de notícias por coisas que, como a gente ficou 2 semanas para voltar, vamos passar um girozinho de algumas notícias dessa última semana que ficam de surpresa para o final. Então, galera, aqueles recados. Para você que está assistindo o programa no YouTube do Esporte News Mundo, você vai lá, se inscreve nesta bagaça, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações do canal e acessa lá o esportenewsmundo.com.br para você receber notícias do seu clube. Se você está assistindo, ouvindo, né, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou por outros agregadores, você segue o podcast Corneta, compartilha esta bagaça com todo mundo. E última linha de recadinhos, se vocês lembram, o Corneta agora é patrocinado pela Estrela Bet, tá certo, minha gente? Então, para você que gosta de botar um dinheirinho aí nos jogos, fazer uma fezinha, você acessa o QR Code que está aí na tela do seu YouTube ou o link que está na descrição, tanto nos agregadores de podcast quanto no YouTube. Vai lá que você tem um bônus no seu primeiro depósito de até R$20, tá certo? E odds espetaculares. Alguma hora a gente vai conseguir fazer o quadrinho de odds aqui pra gente brincar um pouquinho de palpites. Vamos ver quem que sai melhor, né? Não pode falar o logo lá da outra agência de esportes que é divertido. Alô, Denilson. Minha gente, então vamos para esta bagaça séria. Vamos começar a falar de treinadores. Eu queria já jogar a bola pro Bento. Uma semaninha de alívio pro Paulo Souza ou o negócio ainda tá batata quente, qualquer tropecinho já volta a Flamengo encher o saco do treinador do Flamengo? Eu acho que se tivesse perdido ontem, ia ser batata quente, cara. Até porque ele fez opções que foram opções dele, né? O fato do Hugo tá no gol e o Hugo tem uma saída de bola realmente tenebrosa, assim. Mas fez uma defesaça. Não, ele é bom goleiro, assim, mas eu acho que, enfim, o goleiro precisa, ainda mais num time que vai sempre sair com a bola, apertado pelo Palmeiras, o goleiro é fundamental, jogando com os pés. E isso o Hugo ainda não tem, pode até vir a desenvolver, né? Mas, cara, eu acho que o trabalho do Paulo Souza tá indo pra frente, assim, num certo sentido, o Flamengo eu achei que fez um bom primeiro tempo, apesar das boas chances que o Palmeiras criou. O jogo amornou, mas eu acho que em tese o trabalho tende a crescer, assim, né? Porque, enfim, são bons jogadores, eu acho que o treinador tá acertando a mão também, estão aparecendo o João Gomes e o Lázaro, né? Especialmente da base. O João Gomes com um pouquinho de dificuldade de tomar de decisão perto da área, ele rouba muita bola, mas chega ali na hora do vamos ver e, enfim, toma decisões erradas, assim, se atrapalha um pouquinho. E o Lázaro, enfim, fez um bom jogo ontem até cansar. Depois cansou, começou a driblar um pouquinho demais. Enfim, eu acho só a única coisa que eu falaria do Paulo Souza é que ele poderia aproveitar mais o elenco do Flamengo. Porque, assim, às vezes demora um pouquinho para mexer. Eu acho que, enfim, a gente vai falar do Pedro sempre, né? Mas sim, o Pedro entrar um pouquinho mais, até porque o Gabigol não tá numa fase muito boa. Então, enfim, ele pode ser chato, pode reclamar e tal, mas é o que há, mano. Tem um reserva bom pra caramba no banco e, enfim, ele tem... O Gabigol no jogo na quarta-feira, tomando cartão amarelo depois do fim do primeiro tempo, enchendo o saco dos juízes. O Gabigol tem uns dias que tá com a cabeça não sei aonde, meu. E enfim, ele tá se movimentando pouco e tal. Mas agora, o time do Flamengo, eu acho que é uma questão muito mais de encaixe de peças do que necessariamente do trabalho, né? Você tá falando de time que tá jogando com William Arão e Davi Luiz.
É uma zaga complicada, assim, né? Deixa muito espaço. Eu acho que a lateral direita ainda é um problema. Mas outros acertos. O Thiago Maia, por exemplo, tá jogando muito bem. Enfim, a dinâmica com Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta começa a né, ganhar caldo de novo. O Bruno Henrique machucado, mas tá para entrar. Enfim, eu acho que, cara, o Paulo Souza tá aos pouquinhos também conquistando os jogadores, e acho que a torcida, que inclusive no dia lá da manifestação não falou dele, né? Foi em cima dos jogadores, o que de alguma maneira alarga as costas do treinador. Eu acho que, assim, é mais ou menos isso, né? O Felipe Luiz ontem fez uma partidaça e foi um duelo com coisas boas e coisas mornas. E você, Santos? Para onde você está vendo o caminho do Paulo Souza, um dos portugueses no Brasil? Olha, muito avanço ou não? Eu acho que o caso do Flamengo é complicado, porque tem muita coisa ali para além do treinador, né? Aquelas matérias que saíram recentemente, enfim, falando um pouco dos bastidores e tal, muito bem apuradas, inclusive. Acho que, se não me engano, foi o pessoal do Globo Esporte, né, que fez aquela matéria. Mas eu acho que ele tá tentando, tá fazendo o que ele pode. Acho que tem problemas ali que são difíceis até de um treinador resolver, porque não são simplesmente problemas de ordem tática. São problemas de ordem de vestiário, para um treinador recém-chegado fica complicado, enfim. Eu acho que aos poucos ele vai tentando. O caso do Pedro é um que, enfim, a gente não sempre acaba falando disso, né? Mas é muito difícil de não falar sobre um jogador desse nível jogando tão pouco, né? O Pedro, acho que jogou 34 minutos nos últimos 5 jogos, pelo que eu vi aqui numa estatística, e é muito pouco para o jogador do nível dele. O Gabriel, por pior que seja a fase, é muito difícil colocar ele no banco, né, desse time do Flamengo, pela idolatria que ele tem, pelos status que ele alcançou e tal. Mas a impressão que dá é que o Flamengo tem um elenco uma montagem de elenco um pouco estranha, não muito equilibrada, enfim, ele tá buscando alternativas, tá jogando com 3 zagueiros, mas aí tem a zaga que, né, como o Bento falou, às vezes joga com uma zaga formada por William Arão e Davi Luiz. Outra coisa que me chama a atenção também é como o único jogador, e isso ficou claro até no dia lá que teve os protestos, né, que a gente tava falando, o único jogador que é imune a protestos e a oscilações nesse elenco do Flamengo é o Arrascaeta. É impressionante como o Arrascaeta tá sempre em alto nível. Desde que chegou no Flamengo, basicamente, tá sempre jogando muito. Perde poucos jogos, não lesiona muito também, tá sempre lá, tá sempre jogando pra caramba. Passa um pouco ileso pelo resto do clima ali, mesmo quando dá uma azedada. Tanto que no dia dos protestos, como eu falei, até o Gabigol foi criticado pelos torcedores, e o Arrascaeta, os caras passaram, não, o Arrasca suave, você tá bem. Enfim. E tem até aquela cena, né, no carro do Arrascaeta, que o cara tá fazendo carinho na cabeça do Arrascaeta, que tá traçando ele, falando Arrasca, caralho. Pô, mas é que assim, não tem como, né, bicho? O cara, pô, com aquela derrota da final da Libertadores, o melhor jogador em campo do Flamengo ter sido o Arrascaeta, cara, que tava voltando de lesão, não sei quantos jogos sem jogar, o cara, ninguém botando fé que ele ia jogar bem, ele entra e é o único cara mais criativo do Flamengo no jogo. Tem como, o cara é acima do nível mesmo, bicho. Hoje tem 2 grandes meias do Brasil jogando um nível acima. Ele e o Veiga, acho que não tem muita nem discussão, né? Mas eu vou falar, cara, eu tenho a impressão que mesmo assim, a própria imprensa às vezes acelera um pouco o processo de experiência com o Paulo Souza. Porque, pô, bicho, o cara chegou tem o quê? 3 meses? 4 meses? Com uma exigência que é sempre assim, o Flamengo é um saco, não só por isso que você falou, assim, pela questão dos bastidores, mas porque daí vem esse negócio, entendeu? Que vive essa sombra do Jorge Jesus, que aí o cara vai vir aqui pro carnaval, fica fazendo propaganda, e não tem um santo desgraçado na diretoria do Flamengo que vai lá, bota a boca pra falar, meu, isso aí não tem mais, isso aí acabou, para com essa porra, Flamengo de 2019 tá lá atrás, acorda, entendeu? Tem outro maluco aqui que tem uma forma de jogar, o cara é bom, o cara tem ideias que conseguem ser projetadas com o time do jeito que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, e fica nesse bafafá de Jorge Jesus. Isso aí é uma pentelhação, na verdade. Eu, se fosse o Paulo Souza, eu ia ficar de saco cheio, falar, meu irmão, eu tô aqui, não é esse cara não. Se decidam, entendeu? E isso dificulta a vida do cara, porque daí, pô, bicho,
Eu entendo, se perder um jogo pro Palmeiras, seria de fato ruim pro Flamengo. O Flamengo ia ficar 3 rodadas do Campeonato Brasileiro com 4 pontos. É pouco, é ruim no começo de campeonato para um time que nem o Flamengo, mas 3 rodadas de brasileiro. 3. O que são 3 rodadas? Acontece, é um jogo que, bicho, não tem o que você dizer. Você pode perder esse jogo. Bom, inclusive o Palmeiras, nas primeiras 3 rodadas do Brasileiro, tem 2 empates e uma derrota, né? Pois é. E vai jogar um derby no fim de semana. Eu espero que não tenha nenhum palmeirense querendo demitir o Abel Ferreira, porque aí realmente é caso de internar, né? Mas eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas como que a imprensa como tem lidado com o seu manchetismo, né? De pegar muita coisa que é falada em rede social e transformar em um debate dentro da televisão, né? Isso cara, é a pior coisa que se faz, porque, enfim... A imprensa deixou de criar os debates que vão para as redes sociais e passou a usar a rede social para arrumar a pauta, né? E aí é um processo realmente de moagem, né? Tipo, até fui ver se moagem estava certo aqui no Google. Mas moer os treinadores, né? Enfim, vira uma máquina maluca, assim. Não, e é engraçado, porque eu sinto que é uma tendência geral ao momento em que a defesa incondicional, entre aspas, dos treinadores, especialmente quando chegam, né, e dos estrangeiros, começa a renovação, eu sou super a favor dos treinadores estrangeiros no Brasil. Acho que tem mais aqui vir, porque o nível dos treinadores brasileiros está lastimável mesmo. Mas até a página 2, né, a imprensa é assim, porque o primeiro momento em que qualquer treinador novo, estrangeiro ou brasileiro, tem uma balançada, alguma dificuldade, sempre se abre a clareza de que uma hora vai poder ser questionado, enfim. E, pô, bicho, é muito cedo para qualquer coisa, eu acho ainda, em termos de todos os times mesmo. Para mim é muito cedo para avaliar qualquer chegada de treinador, porque o Campeonato Estadual não avalia nada, a Libertadores tem 2 rodadas, vão entrar na terceira na semana que vem, o Campeonato Brasileiro vai entrar na terceira rodada agora, né? O Flamengo e Palmeiras com um jogo adiantado da quarta, mas vamos entrar na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muito trabalho a se avaliar, né? E tem muito treinador para se provar ao longo do ano. O Paulo Souza, o Mohamed no Galo, o próprio Fabian Bustos no Santos, o Rogério Ceni no São Paulo, o VP no Corinthians, Luiz Castro no Botafogo, um monte de cara que vai ter que provar o que vai ser capaz de fazer no primeiro ano de trabalho. Agora, especialmente os times que contrataram treinadores estrangeiros, se terminarem a temporada com um segundo treinador, eu acho, a não ser em casos extremos de bicho, o time tá ali em penúltimo do campeonato, se não terminarem os anos com seus treinadores, eu acho cagada. Aquela coisa, né? A avaliação dos treinadores estrangeiros, a partir do momento em que tem vários, porque assim, quando tinha só o Jesus e o Sampaoli, e o Jesus ficou em primeiro lugar e o Sampaoli em segundo, ficava um pouco mais fácil, porque, né, enfim, a coisa estava bem nítida ali, né? Agora que tem uns 8, 9, vai ter possivelmente um deles, provavelmente vai ficar em primeiro, né? Assim, a gente imagina que o time campeão vai ser um dos times treinados por estrangeiros, mas os outros, meu amigo, vai ter time que pode ficar em nono, 10º, 11º, e aí não tem como. A partir do momento em que tem essa quantidade de treinador, não tem como avaliar o trabalho de todos por essa régua maluca de ou é campeão ou não serve. O próprio Santos e Botafogo. É matematicamente impossível que todos os treinadores estrangeiros sejam campeões. O próprio Santos e Botafogo. Não dá para esperar que Santos e Botafogo estejam os dois ali acima do 10º colocado. Acima do 10º talvez até dê para avaliar o nome do campeonato. Mas, pô, não dá, você não espera Santos e Botafogo na disputa do G4. Uhum. O Curitiba, que é treinado por um treinador estrangeiro, inclusive o Curitiba, achei um time bem digno, assim, mas o Curitiba vai fazer um campeonato brasileiro, não é que, vai brigar por Libertadores, né? Às vezes até briga, se todo mundo tiver mal, às vezes tem 9 vagas, até briga, mas assim, né? Pois é. E, Santos, antes de eu entrar, deixa eu perguntar suas impressões desse curto tempo de trabalho do Fabian Bustos, que inclusive o Santos, né, saiu derrotado fora de casa também nessa quarta-feira, Curitiba, na Copa do Brasil. O que eu queria te perguntar é a sua posição no meio dessa, já dando a minha, no meio dessa coisa ridícula que foi essa disputa entre o Santos e a UOL, impedindo o pessoal da UOL de entrar nas coberturas do jogo do Santos na Vila Belmiro por causa do texto do Juca Kfouri,
Eu queria que você desse a sua palavra sobre esse imbróglio, assim, para ser gentil. Olha, eu acho que assim, às vezes a gente tem uma dificuldade nos últimos tempos de avaliar as situações, porque a gente sempre acha que tem que ter alguém que está completamente certo e alguém que está completamente errado numa história. E uma coisa que eu acho que falta a gente lembrar muitas vezes é que existem várias situações em que dá para estar todo mundo errado. E eu acho que essa é uma delas. Eu acho que ninguém está certo. Não existe lado certo e lado errado nessa discussão. Eu acho que todo mundo, assim, na verdade tem um lado certo que são os coitados dos setoristas e jornalistas do UOL, que não tem absolutamente nada a ver com o texto do Juca Kfouri, e estão sendo impedidos de fazer o ótimo trabalho que eles fazem na cobertura do Santos, por causa dessa disputa entre a diretoria e o UOL e o Juca Kfouri, etc. Mas de resto, cara, o texto do Juca foi absolutamente lamentável. O cara tem um trauma com o Santos, que é uma coisa inexplicável, assim. Enfim, eu tenho muito respeito pelo Juca, é um cara que eu admiro muito, que já foi uma grande referência para mim e tal. Mas também eu sinto que a idade chega, né? Para todos. E faz muito tempo que eu não ouço o Juca falar alguma coisa sobre futebol que seja minimamente aproveitável, sinceramente, assim. Eu acho que é normal, uma questão geracional. As novas gerações têm mais a dizer. Os caras não é obrigado a ficar assistindo todos os jogos nessa altura da vida, com a carreira já construída, com a idade que tem. Tá tudo certo também. Acho que tá no direito dele. Mas o Juca comentando futebol de fato, faz muito tempo que eu não ouço nada de muito relevante da parte dele. E ele fez um texto em que ele exagerou claramente na escolha do termo ali. Não sei se foi para caçar clique, não sei qual que foi, para gerar polêmica. O fato é que gerou uma repercussão muito maior do que deveria ter gerado, porque você vai ver ali, mesmo no Twitter, os últimos posts do blog do Juca, é tudo umas dezenas de curtidas e retweets ali, não sei o quê, e esse, de repente, é uma explosão. Então, assim, em termos de cliques, de gerar engajamento, foi o maior sucesso do Juca Kfouri nos últimos nem sei quantos anos, né, esse texto. Porque o fato é que as notas do blog dele não vinham sendo muito lidas, muito debatidas, não era uma coisa que estava, né, com grande relevância no debate esportivo. Dei uma travadinha aqui, mas voltei, não sei se atrapalhou o áudio, espero que esteja tudo bem. Tudo ótimo. Ele fez um texto ruim, com uma escolha de termo equivocada, que por mais que não tenha sido a intenção dele, ofendeu muita gente. A torcida do Santos se sentiu desrespeitada, eu acho que com alguma razão. Acho que não custava nada ele pedir desculpa e se retratar e falar, não foi isso que eu quis dizer, mas também já soube desde o começo que ele não iria fazê-lo. E aí a diretoria do Santos foi lá e tomou uma atitude totalmente impensada, me parece, muito mal planejada, muito intempestiva, um pouco para responder à grita da torcida no Twitter, para não ficar feio com a torcida, para demonstrar uma força ali, respeitem o Santos. Não, uma bobagem também. E tomou essa medida totalmente bizarra de impedir a galera do UOL, de modo geral, de entrar. Só que aí, a partir do momento que você faz isso, aí mesmo é aí que o Juca não vai pedir desculpa mesmo, entendeu? Então, eu não sei muito bem qual que é o objetivo. Para além de agradar e aplacar os ânimos da torcida, ou colocar a torcida, essa raiva da torcida para junto de si, não vejo muito por que a diretoria do Santos teria feito isso. Porque agora a situação está num impasse que me parece um pouco difícil de resolver, porque o Juca não vai pedir desculpas. E a diretoria do Santos, agora que tomou essa medida drástica e bizarra, não vai poder voltar atrás também, sob o risco de, né, da tal torcida que eles tanto estão querendo agradar, falar que eles se acovardaram, que eles recuaram, etc. Então, eu não sei. Eu acho que está todo mundo errado. A vítima da situação são os jornalistas do UOL, que não o Juca Kfouri, e não vejo muito por onde resolver essa história, sinceramente. Assim. É um negócio. Assim, eu concordo com você, assim, no geral. Eu acho que você também pegou o ponto que é importante, assim, né? Que tem um lado certo, que é dos outros setoristas do Santos, da UOL, que estão sendo impedidos de fazer o trabalho deles. Né? Que aí das três pontas, tem uma ponta, das duas pontas, tem um miolo ali que foi afetado por uma treta desnecessária. Assim, eu entendo a intenção do Juca, o texto, acho que errou feio na mão, mas a hora que o Santos faz isso, ele está cerceando de alguma forma a liberdade do próprio cara de produzir um conteúdo e a opinião dele, por mais que eu ache a opinião dele ruim nesse caso,
livremente, sem afetar o trabalho dos outros jornalistas, né? Então é um negócio que perdeu a mão totalmente. Não pode ser que um jornalista publicar um texto, por mais que ele seja um texto ruim, se torne motivo de retaliação de um clube, né? Assim, só para vocês já falaram tudo, assim, só para dizer que, assim, ao fim e ao cabo, foi uma ode ao grande Santos Futebol Clube, né? Mas eu acho que o Juca foi muito infeliz na maneira como ele colocou, até porque, desrespeito, os jogadores estão lá, tipo, e, enfim, estão ralando também, e, enfim, nenhuma torcida quer ouvir isso de si mesma, né? E acho que é um pouco injusto alguém dizer se você é ninguém ou se você é alguém, né? Acho que também não é o Juca que tem esse direito de dizer. Mas, enfim, a situação toda é bastante esdrúxula, né? Bom, vamos então, para a gente já ir matando o bloco de treinadores, pegar os 2 últimos nomes aqui para a gente tratar hoje. Queria passar rápido, porque eu acho que o tema do dia não é o Vitor Pereira, mas eu já queria jogar para você, Bento. Você me xingou muito porque eu estava muito preocupado antes do começo do Brasileiro e depois do jogo com o Always Red, mas os últimos 3 jogos são bem claros uma absorção do time de elementos da ideia do Vitor Pereira, que melhoraram drasticamente algumas coisas do time. Ainda tem uma série de problemas, porque também, se não tivesse, eu ia achar bastante estranho, mas tem alento ali, né, nesse trabalho do Corinthians, de certas coisas que irritavam a torcida na forma do time jogar antes do Vitor Pereira, né? Que assim, o que me incomoda é corneta pela corneta, né? O problema é o Corinthians precisaria de um tempo para absorver ideias novas. O time é um time com muitos jovens e muitos velhos, não existe um meio termo, até alguns jogadores que têm 25, 26 anos, mas isso não é maioria. Então, assim, tanto para esse time crescer, ele vai precisar de tempo e vai precisar que os jovens comecem a reagir aos estímulos que os mais velhos dão, né? Eu acho que a grande diferença de você ter caras como o William, Renato Augusto, etc, é que esses caras podem fazer do Queiroz, Mantuan, todo esse pessoal evoluir, né? Eu acho que acho que é um pouco essa a proposta do elenco do Corinthians, assim. Mas isso precisa de tempo. O que eu acho que o Vitor Pereira faz é que o time já se transforma ao longo do jogo, o time já tem novas ideias, já tem um lado direito mais forte por causa do Mantuan, mas o Mantuan atuando quase como um ala às vezes, né? Ou caindo por dentro, com movimentos interessantes. Então, eu acho que o trabalho do Vitor Pereira tem riqueza para o tempo que ele tem aqui no Corinthians. Eu acho que não sei qual vai ser o resultado disso exatamente, mas ele vai ter uma prova de fogo no sábado. Não tem como o Corinthians não vencer o Clássico esse ano, e a torcida fica maluca com isso, acho que até com alguma razão. Mas também não pode ser tudo perdido no sábado, né? Mas tem coisas que, se ele não fizer, eu acho que vai valer a crítica, assim, né? No sentido de que vai precisar se defender do Palmeiras. Você está falando alguma coisa? Não. De fato, vai precisar se defender do Palmeiras. Cara, eu vou falar que na quarta-feira eu fiquei um pouco irritado com o Casagrande. Não, é complicado mesmo. Porque ele passou o jogo inteiro pedindo a entrada do Luan, a torcida lá em Londrina também pediu a entrada do Luan, mas tratando como se 2022, fosse... gente, entrada, pedindo Luan, caramba. Pois é, cara, assim, eu vou falar que eu relevei bastante esse resultado contra a Portuguesa, pela escalação que ele entrou, que para mim foi corretíssima, e ele tomou uma escolha, e depois da entrevista dele ele foi bem claro com isso, e eu acho que isso é importante. O cara vai ter uma sequência de Palmeiras e Boca Juniors e ia jogar um jogo com a Portuguesa do Rio de Janeiro. O time reserva poderia tropeçar? O reserva do reserva? Um monte de moleque da base? Poderia. Um tropeço seria um tropeço que impediria o Corinthians de vir jogar em casa e matar o jogo ou revirar algum placar? Acho muito difícil. Então, assim, achei esse 1-1 goleada, cara. Eu acho que poderia ter sido melhor, assim, mas é também uma cobrança de situações de jogo que não são... Não é uma cobrança de tipo assim, porra, cara, como assim você não ganhou da Portuguesa? Não, você tem que entender o momento, entender que ele pôs um moleque, que claro que tem coisa que poderia ser melhor, que na hora que você tá falando do jogo você aponta, você fala, mas isso não significa a desgraça do trabalho. O Xavier falhou no gol, falhou feio, é um negócio que
já dá para ver nos últimos jogos que o próprio Vitor Pereira precisa pegar alguns desses garotos, e ele falou sobre isso. Para mim, o grande saldo do jogo, na verdade, foi ele deixar claro as prioridades dele, que ele vai ter que rodar esse elenco o ano inteiro. E um segundo elemento ele falou sobre o elemento dos meninos da base. Ele falou, bicho, eu preciso que esses jogadores cresçam. Porque se eles não crescerem, nós não temos um elenco para segurar o ano. Sim, claro. Então, assim, isso já dá um sinal enorme do que vai ser o trabalho do cara. Enorme. E também, assim, entrou com Ivan, Beleze, Robert Renan e Xavier, né? Pensando nos principais defensores. Além dos laterais também, mas esses eram mais experientes. Cara, tipo, isso... esses caras não têm entrosamento. E, assim, Robert Renan e Beleze acabaram de sair da Copa São Paulo. Então, são jogadores que vão ter dificuldades, né? O Xavier já deveria ter alguma maturidade. Mas é um cara que tá sem ritmo de jogo porque nem o Silvinho, nem o Vitor Pereira, nem o Mancini utilizavam. E ele também não aparece num jogo depois de tanto tempo ficando fora e faz besteira, né? Então, assim, eu acho que... No jogo em casa, eu acho que ele poderia muito bem com o time reserva, mas aí ter um ou outro dos titulares ali no banco. Renato Augusto, William, Roger Guedes, para caso o jogo fique mais difícil mesmo assim. Sim, é isso, não pode perder. Não pode perder. Não pode perder. Não pode perder a vaga, claramente, mas é raro esses momentos de teste, assim, né? Por exemplo, São Paulo foi pegar o Juventude. Não tem teste, não tem respiro. É Juventude em Caxias do Sul, jogo chato pra cacete. O Santos pegou o Curitiba também. Não é um jogo que você pode brincar, bicho. Não dá. A Copa do Brasil vale uma grana. Mas, assim, pra mim, isso me interessou da entrevista dele deixar claro que ele vai usar os moleques da base. E vai tentar dar corpo e dar experiência um pouco melhor, um pouco mais de calma, de concentração para esses jogadores novos. Porque isso aí é uma coisa que eu sentia falta no Corinthians há muito tempo. Ele, de longe, nesse curto período que ele tá, ele desde o Mano Menezes lá em 14, o cara que mais usou o jogador da base. De longe. Com certeza, mas assim, o Silvinho também usou uma quantidade bastante relevante de jogadores. É que depois eu acho que o Silvinho mesmo afunilou os próprios jogadores da base ali, ficou com o João Vitor, o Piton, o Duqueiroz, o Vitinho e às vezes o Adson e o Rony, né? Mas são jogadores que ele que filtrou, né? Também ele que fez a peneira. Tipo. Acho que agora o Vitor Pereira tá fazendo muito bem de aproveitar essa galera. Porque, de fato, isso é o elenco do Corinthians. Se não olhar por aí, vai ficar que nem louco querendo contratar mais gente num time que não tem dinheiro. Então, eu acho que tem uma boa perspectiva. O foda, cara, vou falar pra você. Se o Corinthians não ganha o derby no sábado, fica um clima um pouco pressão pro jogo com o Boca, né? Aquele clima de que, se não for bem não ganhar o jogo da Libertadores, não é que o cara vai ficar com risco de demissão, mas ele já fica numa situação em que ele precisa de resposta de resultado e não só de desempenho. Para a torcida, né? Não no sentido do que eu acho, do que eu gostaria. Mas essa parte é complicada, cara. Tipo, que eu acho que é aí que entra o que você falou, cara. Ele vai ter que aceitar abrir mão de algumas coisas no jogo do Palmeiras. Vai ter que marcar, não pode fazer um jogo como fez na partida no Campeonato Paulista, de aceitar o Corinthians trucou o Palmeiras e falou, eu vou para cima de você, e o Palmeiras pediu 6. E falou, vou jogar aqui então, o Danilo vai segurar o Renato Augusto e a gente vai atacar, como fizeram com o São Paulo. Então não dá para ser esse mesmo jogo, né? Ele tem que mudar alguma coisa ali para conseguir fazer uma partida melhor. E tem uma coisa no futebol brasileiro, e aí até já puxando para o nosso último treinador, que, cara, tipo, vencer, né? Porque, enfim, o clima vai ficando pesado, né? Se você perde um clássico para um time de segunda divisão, por exemplo, como foi o caso do Cacique Medina, que perdeu para o Grêmio, né? Ou seja, um clássico ainda com esse tamanho de validade no estadual. Então, é claro, assim, óbvio que a gente aqui, enquanto tentando olhar mais racionalmente para a coisa, é claro que a gente vai falar, pô, diretoria do Internacional é imbecil. Mas, por outro lado, tipo, é isso. O clima no Inter devia estar um desespero, ninguém devia estar satisfeito, tava todo mundo jogando mal. Vamos ver agora se o Mano Menezes, porque o Mano Menezes, o que ele vai entregar? Para que ele tá aí? Vai entregar um oitavo, um nono lugar, às vezes pode até ser pior. Mas o que o Cacique Medina estava tendendo a entregar? Cara, um clima péssimo, que talvez o Inter fosse perdendo, e pudesse estar brigando na zona de rebaixamento no final do ano. Assim, não é que eu acho o Mano Menezes o supra-sumo do treinador de futebol,
Mas para agora, é o que o Inter precisa. É isso que eu ia te perguntar. Não tem nenhum nome melhor do que o Mano Menezes que o Inter pudesse pensar no mercado? Não estou falando de contratar um cara que é Paulo Souza, Vitor Pereira, Abel Ferreira, um cara para um trabalho, porque não dá para Cara, eu penso em um nome. Eu penso em um nome. Odair Hellmann. Assim, pronto. Mas aí, o João falou Renato outro dia. O único homem que poderia salvar o Internacional é Renato. Ia dar muito certo. A torcida do Inter ia ficar feliz pra cacete se a diretoria chamasse o Renato Gaúcho, né? Ia ser um momento mágico para a torcida do Internacional. É que às vezes eu fico achando, gente, que a gente ainda tem uma coisa aqui na cultura do futebol brasileiro, eu acho, às vezes, que é curioso, porque por um lado a gente frita treinador com uma facilidade imensa, por outro, a gente faz isso exatamente porque a gente superestime um pouco o papel e a importância do treinador. É como se uma mudança de treinador fosse mudar absolutamente tudo, sendo que às vezes tem outras coisas, outros fatores ali envolvidos. Assim, esse elenco do Inter é mal montado, é envelhecido, é um elenco um pouco estranho, um pouco desconjuntado, ainda está, enfim, contratou vários caras novos, ainda estão se ambientando, ainda estão entrosando, etc. Eu não sei, é fato que o trabalho do Cacique Medina era horroroso, é difícil, essas situações em que é difícil, porque era difícil pensar em manter um cara que estava fazendo um trabalho tão ruim, mas também é difícil pensar que qualquer um que venha vá melhorar muito a situação, porque qual que vai ser a grande diferença, no fim das contas? Os métodos de treinamento do Mano vão ser melhores? Talvez o que dê para melhorar seja justamente que o Mano tem uma relação melhor com o vestiário, com o elenco, que os caras corram um pouco mais por ele. Mas de resto, eu não vejo muito onde... É como se a troca de treinador fosse mudar um time da água para o vinho instantaneamente. E eu acho que às vezes tem outras coisas aí envolvidas que são mais até de longo prazo, né? Porque é sempre mais fácil tocar o treinador, porque é um cara que você joga, né? Demitir um, contrata outro, beleza. Reformular um elenco é uma coisa que demora muito mais tempo. Mudar uma diretoria é uma coisa que só acontece de tantos em tantos anos. Mas é como se a troca de treinador fosse uma panaceia para resolver problemas que às vezes não tem a ver com a troca de treinador. Eu falo isso também porque eu sinto um pouco esse clima no Santos hoje em dia. O Santos está no 5º treinador em um ano, e nenhum deles funcionou, né? O Ariel Roland não funcionou, aí o Fernando Diniz não funcionou, aí o Carille, sabe, funcionou um tempinho, depois não funcionou mais. Teve o Gesualdo, que foi um desastre. O próprio o Carille funcionou um tempinho, depois deixou de funcionar, e agora já tem gente pedindo para demitir o Bustos, porque depois de 5, 6 jogos estão achando que não serve. Isso é foda, cara. 5, 6 jogos avalia o quê? Vai pegar os 5, 6 jogos então, do e de Vitor fato que Pereira, nesses 5, 6 jogos o Bustos cometeu erros, fez escalações equivocadas, fez substituições equivocadas. Não é assim, uma coisa é a gente precisa acertar um pouquinho a mão entre o que é a crítica, que é necessária, que é válida, a avaliação do trabalho, por mais que sejam poucos jogos, a gente já pode enxergar coisas ali e conversar a respeito. E outra que é falar que chegar a partir disso na conclusão de que não serve, ter que demitir, que vai embora, né? Porque aí também o debate fica um pouco, muito 8 ou 80. Ou o cara serve ou ele é horroroso. Enfim. Claro. A impressão que eu tenho do trabalho do Bustos até agora é que ele conseguiu fazer... Ele não está sendo teimoso, ele está testando coisas diferentes, ele está tentando achar um time, ele fez contratações, o elenco está um pouco mais encorpado. E por um lado a gente entende o torcedor quando vê um primeiro tempo como que o Santos fez ontem contra o Curitiba, ficar pé da vida na quarta-feira à noite, não ficar puta vida, porque podia ter saído do primeiro tempo perdendo 5-0 se não tivesse o que, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil hoje. Quer dizer, é o segundo melhor, porque o Everton é melhor, mas o João Paulo é um absurdo de goleiro. Fez umas 7, 8 defesas difíceis ontem. O Santos podia ter saído perdendo de 5-0 para o Curitiba ontem no primeiro tempo, que não seria nada de anormal. Então, assim, a gente entende também que o torcedor vê isso e fica puto da vida e que é a cabeça de alguém, e a cabeça que está mais à mostra ali, que está mais fácil, é sempre a do treinador. Agora, vai demitir o cara que acabou de chegar, vai contratar outro, vai melhorar? O que vai mudar? Os jogadores vão... Entendeu? Tem um problema de o elenco ser fraco, tem um problema de falta de confiança, que já vem de um tempo, do time ter disputado para não cair nas últimas 3 competições que disputou. Enfim, tem coisas ali que são mais profundas do que simplesmente ficar trocando treinador.
Então eu acho que esse debate é complicado. Eu concordo, Santos. Eu concordo, assim, eu acho que o problema é a diretoria do Inter, que também está no seu quarto treinador, se eu não me engano, porque fez opções erradas, que não avaliou direito quem estava contratando. Viu o Miguel Ramírez claramente um bom treinador, e que claramente não conhece o futebol brasileiro, que claramente treinava um clube com muito menos pressão que o Internacional, e que teve dificuldades mesmo, resultados que foram muito ruins, goleadas absurdas contra e a favor também. Mas eu acho que, assim, a diretoria errou ao demitir e errou ao contratar também, né? Então, no certo sentido, quando você contrata um Mano Menezes da vida, você também está contratando um cara que reconhece mais o ambiente do clube, não do clube, né? Mas o ambiente do futebol, e que talvez isso facilite algumas adaptações, ainda mais precisando do resultado quarto domingo. Sim, não, eu concordo. É que eu acho que é curioso que a falta de planejamento das diretorias faça com que, basicamente, o Inter está desistindo da temporada em abril, né? Basicamente, o Inter está contratando um bombeiro para apagar um incêndio e garantir uma temporada digna em abril, cara, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fazer um campeonato que é o que, assim, o Santos fez isso com o Carille no passado, pelo menos fez isso faltando 10 rodadas para acabar, entendeu? Você fazer isso a essa altura é muito bizarro, cara, e só mostra como as diretorias de futebol não sabem o que querem, né? Contrata o treinador. Enfim, a própria diretoria do Santos, que eu acho que fora do futebol é uma diretoria excepcional, das melhores que eu vi no meu tempo de torcedor. Claro que fica muito claro que no futebol eles não fazem muita ideia do que estão fazendo, porque contratam treinadores com perfis completamente diferentes. Quando você contrata um treinador, sei lá, times de ponta europeus, times lá fora, sempre a comparação fica com os caras lá de fora, né? Mas fazer o quê? Eles fazem as coisas direito, a gente não. Quando os caras contratam um treinador lá, eles avaliam o perfil do elenco, o que eles querem, que tipo de futebol eles querem praticar, qual a pretensão deles para aquela temporada, tal, e vão lá e apostam no trabalho do cara, e é muito raro que o cara, por pior que seja o desempenho, vá embora com 3 meses de temporada. Enfim, eu acho que tem também essa questão de que é muito difícil ajustar as pretensões no clube brasileiro, porque os clubes brasileiros aqui tem 12 clubes que se acham que são de fato, mas assim, que por serem grandes, acham que tem que disputar para ganhar todos os campeonatos. Sendo que isso não é uma abordagem razoável do ponto de vista de planejamento esportivo. Inclusive, não é todo ano que o seu time... Nos últimos 5, 6 anos, os times que ganharam os principais campeonatos, não tem 12 times disputando para ganhar campeonato assim, não. A tendência é funilar cada vez mais, por diferenças financeiras, por mil elementos aí. Então, essa coisa de achar que tem que entrar para ganhar, porque senão não serve, troca o treinador, enfim, é muito amadorismo, muita falta de planejamento. E aí quem sofre no fim das contas é o torcedor, né? Que tem que ver o time perdendo, ser eliminado por Globo na Copa do Brasil, ou Ipiranga no Campeonato Gaúcho, enfim. Mas tem um negócio que eu acho que também é parte dessa discussão, que é o seguinte: você está contratando um cara em abril, você não pode estar achando que você vai contratar um cara que é exatamente isso, né? Aquele treinador de começo de temporada, que vai fazer uma pré-temporada, vai tentar estabelecer uma forma diferente de jogar, vai mudar muita coisa até conseguir implementar a sua forma de jogo. O foda é isso, em abril os caras tomarem a decisão de falar, nós vamos contratar um bombeiro. E assim, quarto e domingo comendo solto, né? Quer dizer, o Inter até não tá na Copa do Brasil, mas mesmo assim, pô. Não, mas mesmo porque assim, são sempre contratações e demissões baseadas em resposta reativas, né? Resposta imediata a coisas que estão acontecendo, e não um planejamento prévio para coisas que vão acontecer. É sempre reativo. E aí é difícil funcionar. Até porque, se fosse levar a sério uma temporada do Inter para uma temporada de recuperação, para tentar ficar com o treinador que estava, mas tentar um caminho de melhora, era, abandonar a Sul-Americana, jogar a Sul-Americana com time misto, focar num Campeonato Brasileiro para fazer um Campeonato Brasileiro decente e não jogar quarta domingo. Não jogar. É simples. Diminui as pretensões. Dosa, fala com a torcida. Agora é isso, bicho. O Mano Menezes é um cara para passar uma temporada medíocre, na acepção do termo. É uma temporada mediana. Até porque os melhores trabalhos do Mano duraram mais de um ano. Ele normalmente pegou o time no começo da temporada. No Grêmio, lá em 2004. 2022, o Mano Menezes... Onde é o lugar da fila do pão do Mano Menezes em 2022?
Sim, mas o que eu tô dizendo é que os melhores trabalhos do Mano não foram pegando o time no osso e resolvendo problema, né? Não. Inclusive, nos últimos que ele atuou assim, não foi bem. Bahia... Os últimos trabalhos dele aqui no Brasil foram desastrosos, tanto no Bahia quanto no Palmeiras. O Mano tá em muitos anos de desastre, cara. Ele é um treinador indescendente. Até na China ele fez um trabalho ruim, não durou muito, enfim. Não tem o que fazer, isso acontece no mercado brasileiro. Tem treinador que tá caindo. Mas vai pegar uma Libertadores. Tô cravando. Até aí também, 9 times classificando, né? Pelo amor de Deus. Pois é, bicho, mas mas assim, no final das contas. E eu não duvido que não pegue, viu, uma Libertadores que fica ali na Sul-Americana. Mas o Campeonato Brasileiro é imprevisível. A gente vai ver como a coisa vai andar daqui para frente. Muito bem, minha gente. Vamos, então, para o nosso segundo bloco do podcast Corneta 14. Vamos passar um pouquinho pelos jogos dessa semana. O Sampaio já falou um pouco do Santos e Curitiba. Então eu vou começar por esse jogo mesmo, para a gente falar um pouquinho do que teve de Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras e, claro, esse final de semana. Tá duro o negócio, né, Santos? Um jogo com Curitiba que o Santos poderia ter dado mais e no final o resultado foi bom, né? Pois o Santos saiu num lucro inacreditável, assim, 1-0 fora de casa foi um resultado maravilhoso, tendo em vista o desempenho do time, principalmente no primeiro tempo. E é curioso porque no fim de semana o Santos fez possivelmente o melhor primeiro tempo do ano contra o mesmo Curitiba, na Vila Belmiro. Jogou bem, criou chance, fez gol, tal. Sofreu um gol num pênalti totalmente absurdo, pênalti em câmera lenta lá que deram pro Curitiba. E aí, no meio da semana, vai jogar contra o mesmo time fora de casa e com outra postura completamente, abdicando de jogar, entregando a bola, enfim. Esse tipo de coisa também que dá margem pro torcedor ficar puto com o treinador. Eu acho que ficar pedindo demissão é um absurdo completo, como já falei. Mas, de fato, enfim, merece críticas porque é inacreditável você jogar contra o mesmo time no domingo e na quarta e fazer o melhor primeiro tempo do ano e o pior primeiro tempo do ano. Então, eu acho que o Santos tem essa dificuldade muito grande ainda de encontrar algum tipo de regularidade de padrão de jogo. Você vai ver um jogo do Santos sem saber o que vai acontecer naquele dia ali. Pode ser que o time resolva jogar direitinho e arranje um resultado legal, pode ser que o time jogue desastrosamente e arrisque tomar uma goleada histórica. É um time muito, 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 muito irregular. Então é difícil de prever até o que vai acontecer, por exemplo, no jogo da volta. Pode ser que o Santos resolva encaixar seu jogo ali jogando em casa e passe, pode ser que, enfim, não tem como saber. O Santos tem sido um time extremamente imprevisível e irregular, até dentro do mesmo jogo, capaz de fazer primeiros e segundos tempos muito discrepantes entre si, enfim. Eu acho que é um começo de trabalho, tem bastante jogador novo chegando, eu acho que até certo ponto é justificável essa oscilação, mas também tem coisas que não dependem de treinador, né? Então, assim, tem posições ali em que o Santos tem carências muito grandes no elenco, não tem jogadores, enfim, o lateral direito titular é o Maddson, que é um cara, né, nos melhores dias é um cara razoável. Então, enfim, difícil de avaliar até, eu acho uma avaliação complexa. E também, né, Santos, assim, essa situação de você enfrentar, porque você enfrentar no Brasileiro Copa do Brasil e volta da Copa do Brasil em seguida o mesmo time, é uma situação chata, né? Porque isso vai criando também uma certa rivalidade, entre aspas, mas as disputas em campo, elas se repetem, o jogo vai ficando mais pegado, e perder uma primeira partida, mesmo que por 1-0, é chato, né? Porque, eu achei que o Curitiba fez um bom segundo tempo, apesar de ter voltado para o jogo por causa de um pênalti absurdo. Eu achei que o Curitiba, tava ali, sim, tentando, né? No fim de semana, você disse. No fim de semana, exatamente. Sim. E acho que, isso vai criando uma certa tensão do jogo, né? 3 jogos seguidos com o mesmo time é muito... Enfim, o Corinthians jogou ano passado Atlético Goianiense, Brasileiro, Atlético Goianiense, Copa do Brasil, Atlético Goianiense, Copa do Brasil. E foi, assim, uma tortura pro torcedor corintiano. Então, assim, é uma situação que eu acho bastante complicada, assim, de encaixes, de coisas que vão repetidamente dando errado ou dando certo.
de fato é difícil, cara. Não vai jogar 3 jogos seguidos com o Coritiba, né? O próximo jogo da volta é só dia 12 de maio. O Santos vai jogar com a América no domingo. E depois tem União La Calera, fora de casa, Sul-Americana e Clássico. Essa sequência do Santos é tensa, cara. Porque pega o América em casa no domingo, depois vai jogar na quinta-feira com União La Calera, aí vai jogar com o São Paulo como visitante, depois visitante de novo contra a Universidade Católica, e aí joga Cuiabá em casa pro Brasileiro e Copa do Brasil, Curitiba, jogo da volta na Vila Belmiro. É uma sequência chata, bem chatinha, cara. Para um time que tá nesse nível de instabilidade, é uma sequência que tanto pode sair bem misturada, né? Vitórias, derrotas ali no meio, tudo um pouco bagunçado. Vai ser uma temporada dura pro Santos, cara. Agora, o jogo dessa semana que todo mundo tava esperando terminou 0-0. Um 0-0 que podia ter sido vitória do Flamengo, podia ter sido vitória do Palmeiras. E para quem estava assistindo ali, de olho na tabela, nesse começo de campeonato, um pouco na moral para os jogos seguintes, né? O Galo olhando para os dois como os dois rivais que provavelmente vão disputar o título brasileiro, um empate está ótimo. O Corinthians, que está ali na frente na tabela no campeonato nas 2 primeiras rodadas e pega o Palmeiras no fim de semana, um empate, terceiro tropeço do Palmeiras no campeonato, chegar para jogar um clássico com 2 pontos em 3 jogos, também está muito bom, né? Para o clima do derby no final de semana, o resultado de ontem foi maravilhoso para o corintiano. E para o Palmeiras começa um momento um pouquinho mais... O time precisa de alguma resposta, né? Assim, só rapidamente sobre o jogo foi morníssimo, teve alguns bons momentos, mas o jogo foi meio chato. Eu acho que até sim, mas também o Palmeiras ele ia definitivamente alcançar algum limite físico, pelo menos, não sei se de futebol, mas o Palmeiras se matou no Paulista, se matou no Mundial, e acho que tá pagando um pouco o preço disso, porque a temporada é muito longa e ao mesmo tempo é curta, né? A temporada termina no comecinho de novembro, se eu não me engano, então as competições estão encavaladas mesmo. Eu acho até que o Palmeiras já se deu bem na Libertadores, vai passar tranquilo, mas no Brasileiro tem sentido, né? Especialmente nos jogos fora de casa. Eu acho que o jogo do Ceará, particularmente, acho que foi um pouco ressaca do título paulista, o Ceará estava muito atento e aconteceu. O jogo contra o Goiás já foi mais lento, assim, né? Jogo fora também. Eu não sei, eu acho que o Palmeiras também, ontem o Abel tirou o quarteto de frente para preservar para o jogo do Corinthians. E pode ser que o time entre inteiro também, mobilizado pelo jogo, mobilizado pela torcida. Eu acho que a probabilidade, assim, acho que o resultado para o Palmeiras do empate contra o Flamengo não foi exatamente ruim. Acho que se tivesse perdido, não só pela pontuação, mas acho que chegaria um pouco mais cambaleante. Mas o Abel foi lá para empatar e conseguiu. Que o Palmeiras não perca para o Corinthians, né? Porque se perder para o Corinthians, aí viram 2 resultados ruins. Não, claro, mas assim, estou considerando tabela, que... Não no sentido do trabalho do Abel, sim. Nenhuma loucura dessa, mas no sentido de tabela mesmo. Não, eu tô considerando a ida ao derby, ela, tipo, acho que o Palmeiras, enfim, se satisfez com o empate também, não acho que foi um empate traumático, né, enfim. Ruim, o ponto não é a melhor coisa, mas assim, é um ponto que também você pegou do Flamengo no Rio, né? Sei lá. Que o que eu fico pensando é isso, né, não tanto pro Corinthians, porque eu acho que o Corinthians, a chance de um Corinthians abrir uma vantagem contra o Palmeiras se ganha o derby, e perder essa vantagem lá na frente é um pouco maior, mas o Galo muito provavelmente deve ganhar o seu jogo, e se o Palmeiras perde e o Galo ganha, o Galo vai para 9 e o Palmeiras fica em 2, são 7 pontos de diferença já na 4ª rodada do campeonato, não é muito agradável, né? E a tabela do Galo é fácil, cara, o Galo pega o Curitiba em casa, aí depois pega o Goiás fora, pega o América em casa. E a reflexão para qualquer um que queira brigar pelo Brasileiro ou não brigar para cair é um pouco o exemplo do São Paulo e do Grêmio no passado. As primeiras 10 rodadas fazem muita diferença no que vai ser o seu campeonato. Se você tá lá na frente, e acho que faz para entenderem como é que vai ser a disputa com o Galo, porque para mim o Galo é favorito do campeonato. Se o Galo chega no final da 11ª rodada já com uma distância, sei lá, 6 pontos, enfim, para os seus adversários, já vai ser um campeonato difícil de seguir os caras. Bem difícil. Para qualquer time que queira. Se chega mais nivelado, aí beleza, pode ser um campeonato mais disputado. Acho que vai ser
um negócio. Só que esse tipo de jogo nessa sequência, o Palmeiras depois pega o Emelec fora de casa. Que eu imaginava quando começou essa sequência do Palmeiras que o Abel iria com time misto para jogar o derby. Já fico pensando se ele não vai mistar o time no derby. Fico nessa dúvida. Não vai. Assim, só para dizer, o primeiro jogo difícil que o Galo tem na tabela é o Palmeiras em casa, aliás, fora de casa na 9ª rodada. Eu acho que, assim, o Palmeiras é favoritaço para ganhar no sábado, e se o Corinthians sair com empate, tá ótimo. Nossa, essa tabela do Galo está realmente um negócio... Porra, meu irmão, tá brabo. É o Palmeiras e depois Fluminense. Só o Palmeiras no dia 5 de junho. É um jogo duro de Campeonato Brasileiro pro Galo. Até lá vai pegar Curitiba, Goiás, América Mineiro. Eu acho que o Galo tem a oportunidade aí de já abrir uma vantagem boa em relação aos né? Porque o Palmeiras começou o campeonato meio instável, o Flamengo tá nesse momento de instabilidade que a gente já falou e tal. Eu acho que é uma oportunidade boa para o Galo desgarrar já na frente. Não sei se alguém tem pique no momento, tá no momento bom o suficiente para manter a perseguição se o Galo resolver sair ganhando esses jogos todos aí. Eu acho que o Galo pode fazer 39 pontos nas primeiras 13 rodadas. Tipo, é possível que isso aconteça. Não é uma projeção absurda. O Palmeiras até o jogo com o Galo pega o Fluminense, o Bragantino, o Juventude fora, o Santos fora, que é clássico, tudo bem, o Santos tá mal, mas é clássico, e aí o Galo. É uma tabela um pouco também com coisas ali, com jogos chatos no caminho. Tá um brasileiro todo feito pro Galo nesse começo de campeonatos. Minha gente. E agora, o derby também mexe muito com as pretensões, um pouco com a moral depois, né? Essa é aquela coisa do derby, sempre é assim, um clássico desse tamanho. Quem perde pode sair um pouco machucado, né? Uma derrota para o Palmeiras para jogar com o Emelec, com um time misto, ou mesmo com os titulares fora de casa, se sai com um empatezinho desse Emelec ali, o clima já fica desagradável no Palmeiras. Para o Corinthians perder o derby é chato porque é o 5º clássico no ano, né? Precisa vencer um clássico. Tá com essa pressão de vencer um clássico o Corinthians esse ano. Se empatar, tá massa, assim. A torcida pode reclamar e tal, mas tá massa. Um pontinho, sair com um pontinho do Allianz Parque, eu acho... Não é Allianz não, meu amigo, é a Arena Barueri. Então, eu não tinha falado sobre isso. É na Arena Barueri. Eu acho que isso aumenta um pouco a chance do Corinthians de eventualmente pegar 3 pontinhos. Porque o Palmeiras tá muito forte, muito... Oi? Você jogaria com o Roger Guedes? Não, eu jogaria com o William. Com o William na ponta. E Roger Guedes não jogaria com ele centralizado? Não jogaria. Eu tenho uma dúvida se eu botaria ele centralizado, cara, porque eu acho que talvez possa fazer a diferença. Talvez eu fico pensando se eu não deixaria o William pro jogo com o Boca e o Roger Guedes na ponta direita pro Palmeiras. Não, contrário. Jogo em casa é Roger Guedes, jogo fora é o William. Uma boa definição. Boa definição. Sampos, alguma última, né, nesse tema? Flamengo, Palmeiras, derby, antes da gente passar pro bloco final? Eu não assisti o Flamengo e Palmeiras, infelizmente, perdi esse jogo, então não tenho muito o que dizer a respeito. Mas eu fico... Eu sei que vocês não vão querer ser otimistas a respeito para não zicar, porque são torcedores e tal. Mas eu acho que o Corinthians, dependendo de como encaixar com o time que tem, eu não acho nenhum absurdo um cenário em que o principal perseguidor do Galo nesse começo do Campeonato Brasileiro seja justamente o Corinthians, que começou bem, tem um time excelente, né, muito acima da média, o trabalho do treinador está começando a encaixar. Eu não sei, eu acho que o Corinthians tem condições de se manter na disputa do título mais do que nos últimos anos esse ano, assim, me parece. Corinthians e o São Paulo, eu acho que são 2 apostas de times para manter uma perseguição aí nesse começo de campeonato. Eu diria que o São Paulo também pode surpreender. O São Paulo fora de casa, né? O São Paulo vai perder, velho. Assim, honestamente, numa boa. O tricolor paulista não vai para frente, não, cara. Não, se melhorar como joga fora de casa, não tem disputa nenhuma de nada. Nada. É temerária a situação do São Paulo. Bom, minha gente, vamos então para o nosso terceiro e último bloco deste episódio 14 do Corneta. A gente vai fazer um giro de algumas coisas que ficaram pelo caminho nas últimas 2 semanas.
algumas notícias. Eu queria começar, a primeira, na verdade, era tocando 2 áudios, porque na semana passada nós íamos fazer um programa em homenagem, começava como homenagem ao Rincon, que faleceu na semana passada, na noite de quarta para quinta-feira, na noite do dia 13 para o dia 14, e nós tínhamos passado alguns áudios aqui de jogos da Colômbia. Então eu vou começar primeiro com o gol do Rincon na Copa do Mundo de 90 contra a Alemanha, que levou a Colômbia para as quartas de final. Um belo gol do Rincon. E depois eu vou passar um gol dele numa goleada histórica contra a Argentina, na Argentina, em que ele fez 2 gols e a Colômbia ganhou de 5-0 da Argentina no Monumental de Núñez, cara. Um jogo que o torcedor colombiano definitivamente não vai esquecer. Então vamos ouvir aí esses 2 gols do Rincon. Matías por derecha, mete el pelotazo largo, la pelota viene para Olivaski, la para con el pecho, la metió larga para Feller, se va Feller por la punta izquierda de la cabeza, mira por dónde, se mete con el área, cortó la pelota a Lionel la saca al medio para el bendito Fajardo, camina el bendito Fajardo con ella, la tocó por el pie, Valderrama, no domina el pie, Valderrama, la juega, atención, se voltea el pie, Valderrama mete la pelota para Freddy Rincón, la pelota llegando para Rincón, para Valderrama, para Freddy, se mete Freddy, que el área va a tirar. Pasamos de la agonía al éxtasis. Dios, cómo te amo. Dios, cómo te amo. Dios, cómo te amo. Colombia otra vez adentro en los octavos de final de la Copa. Gol aos 39 do segundo tempo. Antes de eu passar o primeiro gol da Colômbia no 5-0 com a Argentina, eu queria ler um texto do Eduardo Galeano, que nós lemos também, eu coloquei depois no programa que não saiu. O texto chama Gol de Rincon. Foi no Mundial de 90. A Colômbia tinha jogado melhor do que a Alemanha, mas perdia por 1-0 e já estavam no último minuto. A bola chegou ao centro do campo, ela procurava uma coroa de cabeleira eletrizada. Valderrama recebeu a bola de costas, girou, soltou-se de 3 alemães que o chateavam e passou a Rincon. E Rincon a Valderrama, Valderrama a Rincon, sua e minha e sua, tocando e tocando, até que Rincon deu alguns passos de girafa e ficou sozinho na frente do goleiro Ilgner, o goleiro alemão. Ilgner fechava o gol. Então Rincon não bateu a bola, acariciou-a, e ela deslizou suavezinha pelo meio das pernas do goleiro. E foi gol. Galeano sempre genial nas suas palavras. Então eu vou tocar aqui agora o gol de 1-0 de Colômbia 5, Argentina 0, eliminatórias para a Copa. Uma baita goleada com 2 gols do Rincon. Vamos lá. Saltando primero Borelli, dejando al pibe, Valderrama arrancando el pibe se queda con el esférico, para donde mira, está destapado ahora el tren, la pidió el tren, también la pidió Rincón, ¡sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 William,
atrás queda el arquero Goicoechea, y atrás queda también la historia del fútbol argentino. Colombia más cerca de Estados Unidos, 94. Minha gente. Golaço. Grande Rincon. Silêncio. Silêncio em respeito ao craque Rincon. Mas, cara, eu tenho uma relação particular com o Rincon, que até estou querendo compartilhar aqui com vocês, até escrevi no meu Twitter sobre isso outro dia, porque o Rincon jogou no meu time, né? O Rincon jogou no Santos em 2001. E é engraçado porque é uma passagem que não é nada marcante, não ganhou grandes títulos, não teve grande impacto. É um time do Santos um tanto quanto esquecível. Mas, para mim, em particular, tem uma coisa interessante que aconteceu ali. Porque aquele Santos de 2000, 2001 foi aquele em que o Marcelo Teixeira, na época presidente do Santos, resolveu falir o clube, contratando um monte de medalhão inútil. E contratou Edmundo, Marcelinho Carioca, Valdo, Dodô, que até jogou alguma coisa, Dodô fazia esses golzinhos pelo Santos, e o Rincon. E é isso, o Marcelinho não jogou nada, o Edmundo não jogou nada, o Valdo não jogou nada, o Dodô jogou alguma coisa. O desempenho foi medíocre, não ganhou nada. Mas o Rincon jogou muita bola, porque o Rincon era cracaço. E não tinha essa. Ele meteu a faixa ali, capitão do time, jogava pra caralho. E era bem na época que eu tava começando a frequentar estádio, né? Eu fui nos meus primeiros jogos de futebol ali acho que o primeiro que eu fui foi em 98, 99, 2000, tava começando aí um pouquinho mais. 2000, 2001 já tava indo bastante com meu pai. Então vi o Rincon no estádio algumas vezes. E não estava muito ligado ainda. Aquela época que você já vê os jogos, você já acompanha, você já tem camisa e tal, mas eu não estava ligado que posição que o Santos estava do campeonato direito, se estava disputando título, se não estava. Eu curtia ir no jogo, fazer festa no estádio, estava começando a me apaixonar por esse negócio. E o fato é que o único que jogava bola naquele time do Santos era o Rincon. O Viola estava naquele time também. Então, o primeiro craque de bola que eu vi jogando o que sabia jogar no estádio foi o Rincon. Então ele de alguma forma se tornou um pouco um ídolo pessoal para mim, apesar de não ter tido uma passagem muito marcante pelo Santos. Ele foi, o primeiro cracaço que eu vi jogar na minha frente, ele em carne e osso, foi o Rincon. Então sempre tive um carinho muito especial por ele. E, enfim, esse time do Santos, né, como eu já falei, quebrou o clube. O Santos ficou devendo dinheiro para todos, inclusive o Rincon, por anos e anos depois. E aí foi todo mundo embora. Em 2002 teve que subir um monte de moleque da base e jogar na mão do Leão e falar, pelo amor de Deus, não caia para a segunda divisão. E deu no que deu, né? Deu no possivelmente o dia mais feliz da minha vida, 15 de dezembro de 2002. Mas... Alô, um abraço pro Rogério, que marca o Robinho correndo para trás. Ver tanto com meu início nos estádios, quanto com o melhor time do Santos que eu já vi na minha vida. Porque foi por causa de contratações como a dele e desses outros craques, que não jogaram nada, ao contrário dele, que o Santos foi obrigado a montar o time de moleques que foi campeão em 2002. Muito bem. Ricardo Teixeira sempre presente, né? Uma coisa... Não, esse é o Marcelo Teixeira. Marcelo, não é nem parente, mas é o mesmo tipo de... É bandido de igual. gente. Pois é. Minha gente, feitas as homenagens, se o Bento quiser falar mais alguma coisa aí, mas feitas as homenagens ao Rincon. Não? Então... Não, até posso falar, mas é que semana passada acho que eu já falei, aí enfim, né? Pois é. Minha gente, feitas porque realmente pra gente doeu bastante a morte do Rincon. Foi, inclusive, depois da madrugada que o Corinthians ganhou do principal rival dele na Colômbia, né? Do Cali. Então, pelo menos esse fato curioso da história, quando acontecem essas coisas, é sempre legal, pelo menos, né? Pra partida do cara, uma vitória contra o principal rival, do Corinthians dele contra o principal rival na Colômbia. Agora, o outro tema que eu queria falar, eu vou tocar um áudio aqui, mas antes de tocar, eu queria que a gente comentasse um pouco, porque, cara, eu achei do caralho o que a torcida do Liverpool fez na ensacada que eles deram
no Manchester United, no minuto 7 da partida, aplaudindo e cantando pelo Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester, que perdeu, né, nessa semana, no começo da semana, o filho dele nasceu, eram gêmeos, né, um menino e uma menina, e o menino faleceu no nascimento. O Cristiano Ronaldo não jogou, e a torcida do Liverpool fez ali um gesto bacana, né, cara? Com certeza, foi muito legal, assim, foi um momento bastante marcante do jogo, o jogo que, enfim, passou bastante rápido e deve ter sido de bastante sofrimento para o torcedor do Manchester United e para o próprio Cristiano Ronaldo, que, de certa maneira, é bastante envolvido com futebol, etc. Mas, enfim, um momento muito marcante, né, e é legal que, enfim, dois rivais que se odeiam, né, o Liverpool e o Manchester United se odeiam, a torcida do Liverpool tenha tido essa grandeza de, enfim, respeitar o momento difícil do jogador do rival, né? Então, enfim, acho que foi muito legal, assim, ainda colocar no principal canto da torcida do Liverpool, né? O You Never Walk Alone. O próprio. Então, foi muito legal. Samps? É isso. Achei muito bonito essa também. A torcida do Liverpool é conhecida, né? Não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de gesto de demonstração de muita decência, muita humanidade. É uma torcida que tem... né? Exatamente. É uma torcida que tem um histórico de ações muito, muito bacanas. E, bom, o jogo, de fato, foi um amasso que, meu Deus do céu, né? Mas... Pois é. Não, pô, é legal, cara, porque a torcida do Liverpool realmente... Eu lembro quando a Margaret Thatcher morreu, a Dama de Ferro, que a torcida do Liverpool fez uma festa maravilhosa, cara. Eu achei aquilo sensacional. Como é que era a música mesmo? We're gonna have a party, we're gonna have a party, we're gonna have a party when Maggie Thatcher dies. Isso aí. O Elton John depois gravou isso, né? Quando a Margaret Thatcher morreu. Para quem não sabe, meus amigos, a Margaret Thatcher foi pivô da repressão às greves inglesas no final dos anos 70, começo dos anos 80, contra os avanços do neoliberalismo, que tinham como parte bastante importante ali das greves as torcidas de Liverpool e Manchester United. Não só, né? Foi no governo dela que ocorreu o desastre de Hillsborough, e foi sob tutela. Os auspícios e a tutela dela que foram fabricadas as mentiras sobre o que aconteceu naquele dia, que foram usadas mais tarde para justificar a gentrificação e a perseguição dos torcedores ingleses. Então, enfim, a relação dela com o futebol. Tem um vídeo muito bom que eu recomendo fortemente do Tim Vickery, glorioso, Tinzão, falando sobre a Margaret Thatcher no Redação Sport TV, se não me engano, quando ela morreu. Exatamente. Ou alguma coisa assim. E aí que o André Rizek pergunta, tipo, você... como é que é? Eu não lembro. Sei que o Tim Vickery fala, tipo, não, eu lamento o dia que ela nasceu. Pergunta assim, você lamenta... O Rizek pergunta, você lamenta a morte da Margaret Thatcher? E o Vickery, eu lamento, na verdade, o nascimento dela. Espetacular. O Vickery é muito bom, cara. Inclusive, eu tenho um texto legal também, posso até deixar vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser ler, um texto que eu escrevi na véspera daquela final de Libertadores entre River e Boca, que foi disputada na Espanha. Foi um dos absurdos da história da Libertadores. Um dos maiores absurdos políticos, a Libertadores ser decidida na Espanha. Que eu escrevi um texto exatamente sobre essa trajetória do neoliberalismo no futebol da Europa até a América do Sul e o papel que a Margaret Thatcher tem na história de perseguições a torcidas é gigantesco, cara, gigantesco. O futebol inglês é do jeito que é hoje, com uma galera sentadinha, comportada e uma limitação muito grande das torcidas por causa dela, muito por causa dela. Então, é uma figura aí que o ódio do Liverpool a ela é parte de uma das coisas mais interessantes da tradição do futebol. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, por exemplo, o Rangers na campanha da Europa League. Você vê que, enfim, o clima da torcida na Escócia é muito diferente, é uma pegada assim, tipo, quente. Pois é. Minha gente, aí agora a gente vai entrar em dois temas para esse giro aqui, que não são muito alegres. Nada, na verdade.
Primeiro é um tema que, na verdade, todos estão sabendo muito bem, imagino, que foi aquele caso de agressão que aconteceu há 2 semanas atrás, no dia 10, de uma juíza na partida entre Nova Venécia e Deportiva Ferroviária, no Campeonato Capixaba, lá no Espírito Santo, a Marciele Neto foi agredida pelo Rafael Soriano, e, na verdade, a gente trouxe esse tema porque eu li uma matéria, eu queria divulgar, também vai estar no link na descrição, a matéria do Felipe Souza, que é jornalista do A Gazeta lá do Espírito Santo, sobre o olhar das capixabas ao machismo no futebol, e ele traz vários relatos de torcedoras, jornalistas e profissionais de clube de futebol sobre o machismo no futebol capixaba. Trabalho de apuração bem bacana do Felipe Souza. E a gente trouxe também um áudio da própria Marciele sobre o caso, um áudio de uma entrevista dada por ela na última semana. A gente vai tocar aí para vocês e passar rapidinho por esse tema, que foi um dos temas que deu raiva para o torcedor de futebol consciente nessa última semana. Fala galera, meu nome é Marciele, sou árbitro assistente da Federação Capixaba e da CBF. E foi comigo que aconteceu o episódio lamentável de ontem, onde no jogo de Nova Venécia versus Desportiva Ferroviária, o técnico da equipe visitante acabou, no intervalo da partida, invadindo o campo e, após muitas palavras grosseiras, acabou me agredindo com uma cabeçada. Acabou pegando no meu rosto, no meu nariz. E claro, a gente não espera por isso. E agradeço aos meus amigos no meu grupo de arbitragem que estavam comigo no momento, a Federação Capixaba por todo o apoio, minha família e os meus amigos por viverem o dia a dia comigo e ver a minha dedicação, e também a todo o apoio que eu estou recebendo aí nas redes sociais, né? Eu espero que não fique impune, que a justiça seja feita. Muito bem. O próprio jornal corta o final do vídeo dela, não encontrei o vídeo inteiro, mas é isso, as palavras da Marciele Neto. Cara, foi um negócio que é impressionante, que a CBF não toma nenhuma posição com nada, deixa na mão da federação e ponto. Parece que é um negócio que, assim, passa 2 semanas, a gente tá falando disso agora, isso aí já é um tema morto, né, na imprensa esportiva. É impressionante como a repercussão no dia foi bastante ampla e poucos dias depois já parece que o assunto já foi esquecido, né? E é o tipo de coisa que não deveria ser esquecida, que deveria seguir sendo pauta, que deveria seguir sendo cobrado até que se chegue a algum tipo de resolução, enfim, de consequência. O Soriano foi demitido, né? O agressor, o treinador, o Rafael Soriano. Pelo menos isso. Agora, demitido é uma coisa, esse cara devia ser banido do futebol, né? Esse cara devia ser preso. Enfim, por mais que a gente não queira aqui ser punitivista, né? É difícil, às vezes, a vida do não punitivista. Mas, pô, cara, a verdade é que esse cara tinha que sofrer consequências um pouco mais sérias do que apenas, né, perder o emprego, enfim. Que é isso, né? A gente não quer ser punitivista, mas no final das contas a gente está falando da mesma justiça que deixou passar uma definição absurda de estupro culposo, né? Que é um dos maiores absurdos judiciais que eu já ouvi falar na minha vida. Não, sei lá, acho que a primeira notícia que a gente tem do futebol do Espírito Santo é uma notícia dessa, né? Enfim. E é uma cena terrível. E eu duvido que esse cara fosse capaz de dar uma cabeçada se fosse o Anderson Daronco na frente dele. Tudo bem, peguei um caso extremo, né? Mas no sentido assim, pô, é muito, assim, né? Muito criminoso mesmo. Uma cena muito, muito bizarra que a gente teve que assistir, assim. Pois é. Acessem lá na matéria, no link do Felipe Souza. Tem relatos realmente importantes das pessoas saberem, né? De uma série de jornalistas, torcedoras. Isso se estende para as torcidas, não é uma questão dos treinadores, só do aspecto dentro de campo. As torcidas hoje em dia ainda são muito machistas no geral. Acho que o crescimento do futebol feminino colabora para isso, mas se a gente também tiver uma visão embelezada de que o crescimento do futebol feminismo faz dosar totalmente o machismo das torcidas, seria uma ilusão besta, bem besta. Bom, e para a gente fechar, eu só vou ler a manchete que eu peguei do
ge.globo, uma matéria da redação, e vocês me digam o que vocês acham dessa informação. Tribunal suspende medidas cautelares que impediam UEFA e FIFA de punir clubes fundadores da Superliga. Juíza decide a favor de federações internacionais e nova audiência ocorrerá em junho. O UEFA anunciou apoio ao manifesto a favor dos modelos atuais de ligas nacionais. Sem palavras. Isso aí, né? Pois é. É impressionante, né? Aí, bom, quem comemora é o querido Florentino Pérez, né? O Paulo Guedes do futebol internacional. E seus pares, né? E seus pares, claro. Claramente. Bom, minha gente, com um programa um pouquinho mais alongado, 1h20 de programa, a gente vai encerrando aqui o episódio de número 14 do podcast Corneta. Vamos fechando as nossas cortinas. O Bento quer dar a sua última declaração antes da gente ir embora? Diga aí, meu cara. Não, que a gente não falou da aposentadoria do D'Alessandro, né? Então Pois é. Só vou, enfim, né? Ressaltar que foi um dos melhores meio-campistas que eu assisti. Claro, não em termos gerais, mas sim, um cara que eu não consigo ter raiva, mesmo sendo um jogador insuportável que ele sempre foi. Então, enfim. Isso aí. Pois é. E fez gol na despedida, né? Fez gol na despedida. Muito bem. Santos, dá seu último sinal aí pra galera antes da gente encerrar, então. É isso, minha gente. Satisfação fazer parte mais uma vez desse programa maravilhoso. Em breve tem mais. E o D'Alessandro é daqueles personagens que fazem falta, né? Justamente aquele cara que você odeia amar, ama odiar, aquela coisa, o cara chato pra caramba, o cara joga muita bola, o cara monopoliza as atenções, sempre que ele tá em campo, tudo gira em torno dele, seja a bola, seja a arbitragem, enfim, um cara que personagem muito magnético, muito interessante, e acho que é sempre triste quando um personagem desse quilate se aposenta, né, encerra sua carreira no futebol. Então fica aqui meu salve, meu respeito pelo D'Alessandro. Muito bem, minha gente. Então, pra gente fechar aqui, fechar as cortinas do Corneta 14, se você está assistindo o programa pelo YouTube do Esporte nos Mundos, você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, seu joinha nesta bagaça, e vai lá no esportenosmundo.com.br para se informar sobre o seu time. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou por outros agregadores de podcast, você vai lá, segue o podcast Corneta, compartilha esta bagaça com seus colegas para crescer este podcast. Hoje a gente começou um canhão de cornetagem aqui neste programa, para dar jus ao nome. E é isso, estaremos de volta na semana que vem. E estamos juntos, minha gente. Se cuidem neste carnaval aí, neste pseudo-carnaval, né? Não dá para chamar de carnaval de verdade. E até a semana que vem.